gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e agora é o melhor e pior do ano de quadrinhos. Bom, então antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever para continuar me acompanhando agora em 2022. E lembrando que no box de descrição você encontra tanto o link quanto o cupom de desconto aqui do canal para a loja do Capitão Onigiri. Então você pode comprar seus quadrinhos, seus mangás, acessórios, completar a coleção. E no momento da compra, usando o cupom aqui do canal, você fecha ainda com um descontinho, que é sempre melhor. E como eu não consegui selecionar livros, quadrinhos e mangás tudo no mesmo balaio para fazer só um melhor de tudo num vídeo só, eu separei, e hoje a gente vai falar só de quadrinhos e mangás, que foi o que eu mais li. Eu acho que eu li umas 90 obras, mais ou menos, uns 90 títulos, então tem bastante coisa. E aí eu separei no mesmo jeito que o último vídeo. Então a gente tem 5 melhores, 3 piores. Dos 5 melhores tem o melhor do ano, os outros também são incríveis, mas aí não tem tanto um ranking, tipo, esse é o quinto, esse é o quarto, não. Todos estão em pé de igualdade de quão bons são. E nos 3 piores tem um pior de todos os tempos e outros 2 que são tão ruins quanto, mas aí também não tem um ranking, eles só são muito ruins e... muito ruins, muito ruins. Bom, então eu vou começar falando de um mangá que é derivado de uma novel japonesa que... geralmente trabalhos derivados de novel eu acho ruim, animes e mangás que são criados a partir da novel, mas eu sei que eu nunca vou ter acesso a essa novel, a menos que eu continue estudando japonês, um dia compre as novels originais, que é o Kino's Journey, ou Kino no Tabi. Já ganhou anime algumas vezes, é uma novel super aclamada e as pessoas gostam muito, porque ele conta a história do Kino, que anda por um mundo onde quase como se houvessem feudos. Então ele anda na estrada, chega lá num novo país, aquele país meio que é um feudinho com as suas próprias regras, leis, hábitos. E isso meio que é a história do Kino passando por todos esses países. Então você vai conhecendo diversas histórias diferentes, diversos hábitos diferentes e de quão grande é esse mundo, né? Esse aqui é The Beautiful World, que é meio difícil saber também o que é Kino's Journey, certo? Beautiful World, todas essas... Não vem pro Brasil, tá? Já vamos botar isso aqui. O mangá eu compro importado dos Estados Unidos mesmo, né? Lá é publicado só o mangá também, não tem a novel. E é fascinante porque a história, ela é muito simples. Ela literalmente é uma road trip. Só que a questão é que a moto, o Hermes, é um ser senciente. Ele tem emoções, ele conversa com o Kino, ele participa da conversa, todo mundo conversa com Hermes também. E os mundos, eles são como grandes alegorias de coisas reais. Então, a gente tem países fascistas, a gente tem países onde o plot do, tipo, The Purge, por exemplo, é real. Então tem uma noite de crime, a gente tem histórias bonitinhas de pessoas específicas que são execradas por aquela sociedade por algum aspecto muito específico. A gente tem a própria história do Kino, que é muito interessante, e quando você vai desvendando essa história, você vai fazendo umas correlações sobre o que você já leu, as posições que o Kino tomou. Então é um mangá maravilhoso, excelente. Eu não sei o quanto ele perde com relação à novel original, mas... assistam o anime, Kino no Tabi, tem na Crunchyroll, e se puder importar e ler Kino's Journey, é a experiência, é simplesmente perfeito. Falando de mangá simplesmente perfeito, não podia deixar de falar de Helter Skelter, da Kyoko Okazaki. Tem vídeo aqui no canal, é uma história poderosa, é uma história sobre uma mulher que faz tudo pela beleza, tudo pela moda, tudo por estar nos holofortes, e o preço que ela está pagando por isso, né? Que ela paga por isso nessa história. Tem toda uma questão quase policial, cerceando toda a discussão, mas é um mangá em que a gente vai ter essa discussão sobre o papel feminino, sabe? A mulher como protagonista, o preço da beleza, o preço do padrão estético. É bonito, o traço é estranho, ele é longilíneo, ele ao mesmo tempo que ele é
pra te chocar e ser bonito, e a história é envolvente, os personagens são envolventes, e é difícil até falar de por que esse mangá é tão bom, porque ele trata de algo social comum, né? A gente vê muita discussão sobre padrão de beleza, principalmente atualmente na sociedade, assim, questiona-se mais o padrão de beleza imposto. E aqui a gente tem uma protagonista que faz tudo para estar nesse padrão de beleza, não aceita estar fora desse padrão de beleza, e aí tem todo... É praticamente verdades secretas, assim, porque tem outros modelos, é fascinante, é um mangá fascinante, é publicado aqui no Brasil pela editora New Pop, então é fácil de achar, não vai estar esgotado. E a Lilico é simplesmente uma das pessoas mais peculiares que você pode ler num mangá, assim. E o próprio destino da autora é meio trágico, e aí entra também nessa espiral de loucura, então, muito bom. É uma espiral de loucura esse mangá, e ele é belo, ao mesmo tempo que ele é estranho. Então vale muito a pena. E para não falar que eu só falo de Marvel aqui, eu vou falar de um quadrinho da DC, que vai sair agora o segundo volume no Brasil, pretendo comprar, que é o Estranhas Aventuras, que é escrito pelo Tom King, que é o mesmo do que fez o Visão, por exemplo, que eu adoro, e desenhado pelo Matt Gerards, que é um desenhista que o Tom King já está extremamente acostumado a trabalhar, assim, então é uma dupla de sucesso. E é um quadrinho diferente, porque ele pegou o Adam Strange, que não é um herói per se, ele é praticamente um personagem da DC esquecido da época de ficção científica, assim, de quadrinhos de ficção científica. E ele reconta... É quase um reconto da história do Adam Strange, que ele é teletransportado para um mundo muito distante na galáxia, se envolve numa guerra civil que está acontecendo lá, e a ideia do quadrinho é exatamente porque o Adam Strange volta para nossa Terra de tempos em tempos, e ele é tratado meio como um herói, e ele constituiu uma vida nesse outro planeta. Só que, para constituir essa vida nesse outro planeta, meio que ele é acusado de genocídio em determinado momento. Meio que ele é acusado de, cara, que práticas você fez pra ganhar essa guerra civil? E aí o quadrinho ele faz esse contraponto, capítulo a capítulo, de isso é o que o Adam Strange fala que viveu. Isso aqui é como as pessoas estão enxergando o que ele está fazendo. Isso aqui é como o povo desse planeta reconhece o Adam Strange. Então ele vai fazendo pequenos contrapontos, assim. E é engraçado porque ele envolve os outros personagens da DC, do tipo... chamou um Batman para investigar a vida do Adam Strange, para falar se realmente é verdade o que ele fez. E aí o Batman fala, então, eu não posso fazer isso, porque eu tenho relação com o Adam, eu conheço o Adam. Nós somos amigos da Liga da Justiça, não tem como eu fazer isso. Então tem essa coisa de... É uma pessoa pública, em teoria um herói público, que está sendo julgado por crimes de guerra e você não sabe qual é a verdade. O Tom King não deixa claro qual é a verdade. Você não sabe se realmente ele foi um assassino ou se ele é apenas uma pessoa que fez o que deveria ter feito para sobreviver. E numa guerra existem muitas coisas que acontecem que a gente não consegue racionalizar necessariamente. Então, é uma estranha aventura, assim, é um quadrinho muito diferente, eu não esperava, e eu gosto muito quando a DC e a Marvel pegam esses personagens esquecidos no baú e trazem histórias novas, e só serviu para me deixar ainda mais fã do Tom King. É um autor fascinante, e considerando que ele é um ex-militar, trabalhou para si e tudo mais, tem um peso, assim, as coisas que ele tá narrando, tem uma verdade ali que eu acho que é interessante, um metatexto muito interessante. E da Marvel, obviamente teria alguma coisa da Marvel entre as melhores leituras, tem o Age of X-Men, né, a Era do X-Men, como foi publicado aqui pela Panini, do Zack Thompson, né, que é o idealizador meio ali por trás, e marca toda... É o fim de um arco, praticamente, que é muito fechadinho em si próprio, ele faz bastante analogia às eras do Apocalipse, só que ao contrário das eras do Apocalipse, que eram distópico, aqui é utópico. O que acontece com os X-Men se você pega os X-Men e joga num mundo perfeito, em que não há humanos, em que há apenas mutantes, em que eles fazem apenas a manutenção do status quo, cuidando de acidentes naturais, criminosos, coisas mais triviais, e não a luta pela sobrevivência. Então a Era do X-Men ela vem nesse sentido
muito poderosa, com muitas visões. Ela teve vários títulos mostrando as diversas facetas desse mundo. E a única coisa que o X-Men, ou X-Men, né, o X-Men, ele tira dos mutantes é o direito a se relacionar. Então, é uma sociedade que tem tudo, né, não tem preconceito mais, mas eles não podem mais exercer o amor. E é aí que os embates se iniciam. Então, ele faz esse contraponto extremamente interessante sobre os corpos, sobre o amar, sobre o bem maior se sobrepõe à sua necessidade individual de ser armado. E eu gosto muito, foi uma aventura incrível. Ele entrega um mundo interessantíssimo para o Hickman escrever essa fase atual que a gente está passando, né, de Krakoa. Então é muito bom, vale muito a pena, e eu acho que é uma saga que a galera não deu muita bola, porque os X-Men vinham numa toada meio ruim, né? Teve o Glow, o Gold, que é horroroso, o Blue, que foi terrível, o Red, que é chatíssimo, e aí veio esse arco para finalizar antes de entregar tudo pro Hickman. E vale demais porque tem vários pontos ali interessantes, tem várias mensagens ali interessantes, e é um confronto sobre o não confronto, né? Sobre uma utopia, então vale demais a pena. Mas a melhor de todas, que já tá até aqui, ó, me acompanhando, foi ter lido todo o Assassination Classroom do Yusei Matsui. E, cara, que mangá! Eu comecei, o Fábio é muito fã de Assassination Classroom e sempre falou bastante, assim, mas eu sempre tive uma certa resistência, né? Vamos combinar. É um shonen, aí tem o Koro Sensei, que não é um personagem que você fala, uau, que design incrível, assim. Mas é um mangá sobre educação, sobre escola, sobre ensinar, sobre lecionar, né? Sobre o que faz um bom professor, sobre como os alunos te veem e te respeitam, e como você fomenta isso neles. Ao mesmo tempo que é um shonen, assim, a missão dos alunos é matar essa criatura que é o professor deles. E essa criatura só quer ensinar esses alunos. E, ao mesmo tempo, eles estão numa escola em que a classe desses alunos de assassinato é uma classe que é um microcosmo de como seria a sociedade, né? Então é uma classe só de excluídos. E contra esses excluídos é permitido todo e qualquer bullying institucional por parte da escola. Então eles não têm os melhores recursos, eles não têm os melhores professores, eles não têm apoio de colegas, os colegas cometem bullying com eles e não são punidos. Então tem esse microcosmo onde ocorre essa história. E é uma aventura, assim, é um shonen, ele tem todas as características boas de shonen, ele tem todos os tropes e os arcos que você possa imaginar. Só que o Matsui, ele tá só falando sobre lecionar, ele tá falando sobre a responsabilidade de um professor, a responsabilidade de um aluno, os bons tempos do colégio, as memórias que você carrega. É muito bonita, é muito bonita. Eu confesso que eu já tinha terminado o anime quando eu terminei de ler o mangá, e as últimas páginas realmente dão muita vontade de chorar, porque você acompanhou esses personagens. O Koro Sensei é extremamente gostável, e o trabalho de desenvolvimento e background para todos os alunos, todos têm uma historinha própria, todos têm um background, todos têm um ponto forte, e aí o Koro Sensei trabalha exatamente esse ponto forte, que era o que os professores deveriam fazer, né, essencialmente. Então, que história, que shonen, Assassination Classroom é a prova de que você pode fazer um shonen de lutinha, você vai fazer um shonen de lutinha, vai ter aventura, vai ter emoções, vai ter várias coisas, mas você não precisa fazer ele raso. Muito pelo contrário, você pode fazer ele muito profundo e muito bom, e com muitos pontos a serem debatidos. Então, Assassination Classroom foi a minha melhor leitura desse ano. Dos negativos, eu prometo que eu vou ser bem rápido, porque um deles nem tem muito o que falar sobre, que é o Ilha dos Cachorros, que é baseado no filme do Wes Anderson, mangá que saiu aqui pela New Pop, e ele não tem nem razão de existir, esse mangá, assim. Ele é ruim, não porque ele é ruim, porque ele é ruim também, mas ele é ruim porque ele não tem sentido em existir. Ele não é uma adaptação do filme, ele é uma versão capada do filme, ele tira as partes que o filme desenvolve os personagens, então é só tudo muito apressado, muito corrido, e ele sai numa versão aqui meio quadrinho europeu, capa dura e tudo mais, ele não merece, porque
o traço é espirituoso, a história é espirituosa, mas vê o filme, você não precisa comprar esse mangá de maneira nenhuma, não precisa consumir esse mangá, porque é ruim, assim, a razão dele ter sido publicado me escapa totalmente, porque não tinha mais hype do filme, não tinha nada, assim, não sei porque que veio, é uma tranqueira, literalmente é uma tranqueira, assim. Eu vou ser meio polêmico e vou falar de duas coisas, uma bem amada e outra nem tanto, e não é porque essas histórias são ruins, muito pelo contrário, eu gostei das duas, mas o trabalho de edição, então eu vou falar como piores do ano, o Asterix e a Transitálica e Haikyuu, da JBC. A gente conversou bastante sobre esses dois títulos no vídeo específico desses dois títulos, então Asterix tem a questão de ausência completa de notas de rodapé, de notas de tradutor, notas de editor, páginas em branco, sendo que tinha espaço para, sei lá, bota qualquer desenho aleatório do Asterix, assim, então é um trabalho de editoração fraco e Asterix merecia mais, sabe? Asterix merecia um trabalho mais cuidadoso. Então, esse aqui tá nesse aqui por causa de editoração mesmo. Que basicamente é o mesmo motivo pelo qual eu coloco Haikyuu como uma das piores leituras do ano. Ele tá saindo no formato 2 em 1. E a gente tá em dezembro de 2022. Isso aqui saiu em agosto. Era para ser mensal. O segundo volume saiu agora em dezembro. Então, qual é o sentido da gente ter um mangá que é num formato desconfortável? Ele é um big, em que a gente acaba perdendo um pouco da sensação de ler o tankobon, porque a JBC colocou tudo, ela colocou todas as capas e os dizeres do autor, mas colocou meio fora de ordem, e aí os ganchos são estranhos, não sei, não orna, e eu acho desconfortável, e eu acho caro, e sinceramente era para ser mensal, e saiu um a cada 3 meses agora. Se fosse assim, lançasse o Tanko todo mês de verdade, era muito mais fácil de você completar a coleção, porque já era pra gente estar pelo menos ali no Haikyuu 4, que seria então 8 volumes. E não estamos, sabe? Estamos no 3, 4. Então se o intuito era lançar como um Tanko, porque com essa periodicidade cagada meio que é o que está acontecendo, lançasse como um Tanko, sabe? Não lançasse como uma porqueira difícil de abrir, difícil de ler, que você perde o meio das cenas por conta da quantidade de páginas, enfim. Eu sou terminantemente contra Haikyuu nessa edição e não tem nada que me faça mudar a minha postura com relação a isso. Mas a pior coisa que eu li esse ano, e foi anunciada pela Panini, obviamente ia ser, é The Rise of Ultraman. Ultraman que ganhou histórias em quadrinhos pela Marvel. Cara, como é ruim. Eu já não sou o maior fã do universo de Ultraman, Tokusatsu, Metal Hero, whatever. Já não gosto. Mas fui ler o quadrinho porque eu pensei, poxa, é uma mídia que eu gosto, pode ser uma porta de entrada pro personagem, para esse universo. Mas não é. É ruim. São histórias sem pé nem cabeça nenhuma. Ele não tem nenhuma preocupação de te apresentar didaticamente o que é o universo do Ultraman. Ele parece aquelas obras meio preguiçosas, feitas pensando apenas que quem vai ler é quem já acompanha esse universo. Que pra mim é a pior ofensa que qualquer adaptação transposta para outra mídia pode cometer. Nada vai ser só consumido por quem já acompanha o material original. E Ultraman, The Rise of Ultraman é ruim, é chato e tem referências à série animada de televisão que não são explicados, não fazem sentido, estão lá única e exclusivamente pela referência. Tem alguns núcleos, né, porque The Rise of Ultraman tem como se fosse 3 versões assim, de Ultraman, são 3 histórias, uma que acontece mais no passado, uma mais no presente, uma mais no futuro, e elas não conversam entre si, elas não querem passar nenhuma mensagem, assim. É fraco, é um material fraco, é um material que quando eu terminei de ler, eu saí sabendo menos do Ultraman do que eu sabia antes de ler, e eu acho que isso é um grande problema para qualquer obra. Quando você termina e fala, nossa, eu entendo menos do que quando eu comecei a ler, assim. Então, eles não... Eu não sei, parece que eles fizeram pensando que única e exclusivamente quem ia ler era quem é fã desse tipo de material, e aí me incomoda muito, porque eles não se dão ao trabalho de explicar e construir narrativamente algumas coisas que
levariam pessoas pro material original, né? Levariam pessoas pro Ultraman de outras mídias. Então, fraco, ruim, chato, são todos os adjetivos que eu consigo pensar sobre The Rise of Ultraman. Mas é isso, acho que de modo geral foi um ano muito mais positivo do que negativo. Eu tive muito mais leituras melhores e quadrinhos e mangá eu devorei avidamente, assim, então foi um ano positivo de leituras, mesmo com The Rise of Ultraman no meio, e Haikyuu, e todas as tretas do mercado editorial, e etc. Mas foi um ano bom, assim, pra mangás e quadrinhos de modo geral. Tirando o preço da Panini, talvez, mas foi um ano bom. Então, é isso, acho que esse é o especial de fim de ano, assim, os 5 melhores e os 5 piores. Vão atrás dos 5 melhores, eles são muito bons. Fujam dos 3 piores, tanto de livros quanto de quadrinhos. E espero ver vocês mais aqui no ano que vem, que a gente possa ter só leituras positivas e fugir dessas bombas que aparecem no meio do caminho. Então, bom final de ano. Natal já passou quando sair esse vídeo, mas um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2022 seja melhor para todo mundo. E muito obrigado por ter me acompanhado nesse ano, porque foi puxado, né? 2021 foi puxado para todo mundo, ainda mais vindo de 2020, mas 2022 vem aí e vai ser melhor para todo mundo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e na bolinha. Clicar para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê em 2022. Um grande beijo e tchau, tchau.